Olá, começamos mais um podcast da Core Centro Médico. Você que não é o nosso seguidor, seja nosso seguidor, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você saiba sempre quando tenha um conteúdo aqui da Core Centro Médico. Hoje, mais uma vez, eu estou com mais duas feras aqui da Core Centro Médico, Dr. Gustavo e doutora Silvana. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medicina do esporte. Bom demais! Conecte-se com a gente que você vai gostar demais. Doutora Silvana, seja bem-vinda. Que bom que a senhora está aqui com a gente, tá bom? Fala um pouquinho pra gente. Quem é a doutora Silvana? Bom, primeiramente, obrigada. Muito honrada pelo convite. Muito feliz por participar dessa noite aqui com vocês hoje. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro. Carioca. Sou carioca, da capital. O início da minha formação praticamente toda a minha formação médica foi no Rio de Janeiro. Eu fiz medicina no Rio, fiz clínica médica no Rio. Na verdade, eu comecei a fazer geriatria no Rio de Janeiro. Geriatria? Não sabia desse detalhe. Curiosidade aí, gente. Doutora Silvana fez geriatria, tá bom? Eu precisei de 1 ano de residência de geriatria para me dar conta que gostar muito de idoso é diferente de querer ser geriatra. Eita, olha só, curioso, hein, doutora? E que, na verdade, o que eu gostava muito do lidar com o idoso, o que eu gostava muito da geriatria era a parte cardiológica da geriatria. Bacana, bacana. E aí, no final do primeiro ano de residência de geriatria, o meu esposo acabou a residência de cardiologia e quis vir para Brasília. Você falou... Tô dentro. Então vamos para Brasília. E aí a cardiologia mesmo eu acabei fazendo aqui em Brasília. Você se formou aonde? Eu me formei na UF. Na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Bacana. Doutor Gustavo, seja bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente. Também carioca, né, doutor? Carioca. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, agradecer aí, né, a gente na Core... Começamos a fazer esse projeto aí dos podcasts para mostrar um pouquinho para os nossos pacientes aí o nosso trabalho. Então, para quem não sabe, a Silvana é minha esposa, né? A gente trabalha junto, a gente faz muita coisa junto. Enfim, a boa parte dessa história é semelhante, né? Então, eu estudei na UF também, na Universidade Federal Fluminense no Rio. E aí, fiz clínica médica no Rio, cardiologia no Rio. E aí, enfim, surgiu uma proposta para a gente vir para Brasília. E aí, nossa vida começou aqui em Brasília aos poucos, né? Quando vocês chegaram, doutor, aqui em Brasília? 2010. 2010. Então, nós estamos 15 anos aí. 15 anos. E... O Rafa nasceu aqui ou no Rio? Já nasceu aqui. Nasceu aqui? Nosso filho, que hoje tem 12 anos, já nasceu aqui em Brasília. E aí, a gente, né, enfim, trabalha com cardiologia. Por que a gente está, enfim, falando um pouquinho hoje do esporte, enfim, de tudo isso que a gente vai falar? Eu acho que é legal falar isso também, né? Sempre foi uma paixão minha. Eu me considero um esportista aí, mas fui um esportista na infância. Enfim, excelente nadador, doutor. Sempre fui muito estimulado, né, pelo meu pai. Enfim, fiz vários esportes. Enfim, depois a natação, que foi o que eu fiz mais. E depois retornei a esse esporte recentemente, assim, há mais ou menos uns 10 anos, né? Enfim, mas eu sempre gostei bastante dessa relação entre o esporte, medicina, coração, que é o nosso dia a dia, né? A cardiologia. E aos poucos a gente foi aprendendo, enfim, estudando um pouco mais, fazendo cursos, enfim, hoje a gente a gente fez curso de especialização em medicina do esporte, em nutrologia do esporte. Vocês trouxeram a medicina do esporte para a Core. Isso, tudo sempre voltado pro benefício do paciente, né? Enfim, a gente fala que hoje a gente está fazendo a medicina a cardiologia do esporte e a medicina do esporte para o bem do doente, né? Para o bem do nosso paciente, enfim. Enfim, ligado também um pouco à medicina do estilo de vida, essa coisa da qualidade de vida que a gente preza bastante. Hoje é importante, né? Eu converso muito quando eu converso muito com as pessoas, com os pacientes, a gente fala que a gente, na nossa faculdade, formação médica, né? Antigamente, enfim, eu já vou fazer aí
quase 20 anos de formado. Então, nossa formação era muito de tratamento das doenças, enfim, e pouca medicina preventiva de uma maneira geral, né? Uhum. Medicina preventiva eu quero dizer na maneira ética, né? De prevenção das doenças, de, enfim, promoção da saúde. E isso eu acho que é uma das coisas que move a gente hoje a fazer tudo isso, né? Enfim, ligado com a ciência, tudo na parte da ética. Mas, enfim, acho que hoje o papo vai ser bastante interessante aí, que a gente vai falar. Eu falo que é o que eu amo fazer, assim, eu faço um monte de coisa hoje, mas o que eu amo fazer é isso, é fazer a parte de cardiologia do esporte, enfim, toda essa parte relacionada ao coração, cuidado que a gente tem com os pacientes. Vai ser bacana a nossa noite. Show! Muito bom, doutor. Doutora, a gente tem médicos muito bons na Core. Uns extraordinários, outros fenomenais. Assim, eu gosto de saber que na Core é difícil você escolher o médico extraordinário, porque são muitos. Mas você é muito bem avaliada como médica, né? Hoje... Pessoal, só para vocês terem uma ideia, em frente à minha mesa tem uma TV que todas as vezes que você é atendido lá na Core, você recebe no seu WhatsApp a pesquisa de satisfação interna. E não tem filtro. Do jeito que você responde, vem para minha mesa. Enfim, e a doutora Silvana, ela recebe elogios dos mais variados da carisma, assim, qualidade médica. Doutora, essa fama vem da onde? Campeã da fidelização dos pacientes, né? Exatamente. Presentes. Ela tem um ganha dia sem muito presente, gente. Eu fico muito feliz de ouvir vocês falando isso. Eu vim de uma família que não tinha nenhum médico na família. E assim, é uma vontade de ser médica que veio muito desde a infância. Ninguém sabia muito bem de onde veio. E desde muito pequenininha eu falava que eu ia ser médica. E eu sempre tento tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada e como eu gostaria que tratassem um ente querido meu, minha mãe. Isso é um diferencial maravilhoso, hein? Eu sempre tento me colocar no lugar do paciente e mais do que isso, porque às vezes a gente tolera coisas que a gente tolera com nós mesmos, o que a gente não toleraria com um filho, com um pai, com uma mãe. Entendi. Então eu sempre tento tratar as pessoas como eu gostaria que tratassem um filho e um pai, uma mãe. Bacana, desde já, parabéns, viu? Você Obrigada. é, assim, um ícone de fidelização de pacientes. Os pacientes te adoram. Doutora Silvana, doutora Silvana. E, doutor, você é um dos reconhecidos como um médico extremamente criterioso. Pacientes falam assim, não, doutor Gustavo, por causa da sua técnica, da sua habilidade, da sua capacidade de realmente, não exatamente curar, mas de monitorar a doença ali de perto e cuidar do paciente. E aí, da onde que vem isso, meu amigo? Eu falo que eu sou um pouquinho chato com algumas coisas, né, assim, enfim, eu gosto muito de estudar, eu gosto de estar a fundo ali com o paciente, passando todas as dificuldades dele junto, né, enfim, e poder cuidar, tratar dos pacientes, isso pra gente não tem preço, né, eu acho que esse nosso dia a dia aí da gente, o que a gente consegue fazer, trazer de benefício para os nossos doentes, é o que a gente realmente leva, né? Assim, que eu falo, né? Medicina, acho que a maior parte dos médicos são médicos porque realmente tem a vocação. Por tudo que a gente passa, né? Enfim, toda a nossa trajetória, é uma trajetória bastante difícil. Então, assim, eu acho que a gente que faz aquilo ali com gosto, com amor, a nossa profissão, eu acho que é isso. Eu acho que o trabalho, né? Enfim, o reconhecimento, isso tudo é uma consciência, é uma consequência do seu trabalho. Bacana. E o objetivo é esse, a gente cada vez mais cuidar dos nossos doentes e poder dar o melhor para eles. Parabéns, doutor. Eu, sinceramente, assim, eu fico muito feliz de ver quando chega na minha mesa lá, doutor Gustavo, doutora Silvana, eu dou o maior 10, fico assim, sabe? Apesar de ser o gestor ali, eu fico, poxa, tô orgulhoso. Que bom. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre medicina do esporte. Doutora, quando fala medicina do esporte, a gente sempre pensa assim, Michael Phelps, Michael Jordan, Neymar, só a elite, só as estrelas.
É mais ou menos isso ou não? Não, medicina do esporte mudou. Qual é o conceito hoje de medicina do esporte propriamente dito? Se é que pode dizer que existe um conceito. Então, o papel que a gente faz é muito voltado até mesmo para a cardiologia do esporte. A ideia é a gente estudar todo o comprometimento, fazer toda a avaliação cardiológica voltada para o exercício físico. Isso considerando o exercitante não competitivo, Opa! o exercitante... É o amador? Pode-se dizer um amador, doutora? O exercitante não competitivo, o exercitante competitivo e o atleta. Desde o vozinho que começa a caminhar na rua até o atleta olímpico. É isso. Então, peraí. Então, deixa eu entender. Você que está nos vendo nesse momento. A medicina do esporte não é para Neymar, é para nós, é para todo mundo. É mais ou menos isso? Isso. Olha que bacana. Exatamente. Então, você falou do idoso que começou a andar até o atleta de alta performance. Isso. Que bacana. E a ideia é a gente fazer toda a avaliação que passa pelo diagnóstico e o tratamento de condições que podem desde comprometer a performance e o desempenho daquele indivíduo, daquele exercitante, até mesmo expor ele, alguma condição que exponha ele a algum risco de complicação grave durante o exercício. Ou seja, você previne qualquer problema que possa vir diante da situação patológica dele. Tão grave quanto um evento de morte súbita, por exemplo. Que é sempre um evento tão trágico, tão grave, tão triste da gente ver sempre que é noticiado. Você bateu numa tecla que é até muitas vezes polêmica, né? Doutor, a morte súbita significa então porque eu não fiz uma prevenção? Ou enfim, olha, fulano ali teve uma morte súbita. Foi falta de prevenção? Na verdade, como é que funciona isso, né? Assim, o nosso corpo, ele foi feito para ter movimento. Desde que a gente nasce, a gente está ali se movimentando. E nosso coração, ele é uma bomba que bombeia o sangue para todo o corpo. Só que quanto mais esforço a gente faz, mais intenso a gente faz, esse coração, essa bomba, ela é mais exigida. Então, o que a gente precisa sempre avaliar? O quanto de problemas podem existir relacionados a esse coração. E, como você falou, a morte súbita é um problema. Claro, a gente vai falar muito disso hoje. A morte súbita é o nosso objetivo primordial, a prevenção dela. É da onde a cardiologia do esporte surgiu, a gente pode dizer assim, né? Na prevenção da morte súbita. Porque a morte súbita, ela é um evento, eu diria, catastrófico na vida de todos, né? Então, o nosso objetivo é prevenir que isso aconteça em qualquer uma das pessoas, qualquer um dos pacientes. Isso quer dizer que, enfim, que uma pessoa que não sinta nada, ela não pode fazer nenhum exercício, né, nada sem ir ao médico? Não, isso a gente nunca a gente fala muito isso em todos os congressos, em todos os lugares que a gente vai. Por quê? Porque você não deve desestimular as pessoas a fazerem atividade física. Só que, quanto mais intenso você faz o exercício e problemas você pode ter relacionados a essa intensidade. Então, exemplo, se a pessoa é um atleta ou ela é uma pessoa que já tem uma doença prévia, uma hipertensão, diabetes ou algum outro problema, ela precisa fazer essa avaliação justamente para prevenir que isso aconteça. A gente consegue zerar e falar assim, não, olha, 0% de chance de você ter uma morte súbita. Não. Só que a gente minimiza bastante a partir dessas avaliações que a gente faz. Muito bom. A morte súbita realmente ela é uma catástrofe e aí o nosso objetivo é prevenir isso. É um dos objetivos, né, do nosso trabalho. A gente pode dizer assim. Eu adorei esse tema da morte súbita, sabe por quê? Porque a gente vê atletas ali no meio do campo de futebol, na quadra de esporte, e teoricamente são pessoas de alta performance. Confere? Sim. Então, isso mostra que nós, meros mortais,
como eu, ali, gente, tem 3 meses. Pessoal, tô falando aqui em todos os podcasts, já tem 3 meses que eu tô indo pra academia. Uau! Muito bom, muito bom. Isso, gente, é recorde pra mim, tá bom? Isso aí eu nunca fiz, agora eu já tô começando a ter prazer. Muito bom. Porque nos Olha 2 só, primeiros é meses foi assim. São Vou ter as fases do exercício mesmo, né? Isso aí é descrito. Então, doutora Ana, nós meros mortais precisamos sim fazer esse cuidado médico, né? Sim. Fazer essa... Ô, doutora, dá uma olhada aí, como é que eu tô? Isso. Eu sempre explico para os pacientes que o exercício físico, ele é remédio. Imagina, Wendel, imagina se alguém vira e fala assim, eu vou te oferecer aqui uma pílula, essa pílula vai reduzir as suas chances de ter câncer de intestino, de ter câncer de mama, de ter hipertensão, diabetes, vai melhorar a sua cognição, vai melhorar a sua memória, vai melhorar o seu foco, a sua atenção, vai te ajudar a controlar o peso, vai melhorar a sua massa muscular. Rapaz, se colocar todos os benefícios do exercício físico, se a indústria conseguisse colocar todos os benefícios do exercício físico numa pílula, era mais de R$7.000 por mês. Entendi. Então, exercício físico é remédio. Acontece que, naquele momento em que você está executando o exercício físico, a depender da intensidade em que você está executando, é um grande esforço para o seu coração. Opa! É uma demanda muito grande. Você aumenta a pressão de forma aguda. Você aumenta a pressão, você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta toda a demanda de oxigênio do miocárdio, do músculo do coração. Uma série de reações que estão acontecendo ali no seu corpo na fase aguda do exercício, que é preciso saber se está tudo em ordem para aguentar aquilo. São todas essas reações que acontecem de uma fase aguda do exercício, que inclusive vão gerar todas as adaptações ali nas próximas horas, que vão ser importantes para você conseguir coletar de volta os benefícios. A sua pressão vai ficar melhor controlada nas próximas horas, a sua glicemia, você vai colher os frutos nas próximas horas pós-exercício de todo aquele desconforto, de toda aquela quebra do equilíbrio que você gerou durante o exercício. Que bacana isso, hein? Só que é preciso saber se está tudo em ordem, se o coração aguenta. Eu brinco com os pacientes, se o motor aguenta. Quando a gente vai fazer a ergospirometria ou o teste ergométrico lá na Core, lá no nosso laboratório de ergometria, eu brinco com os pacientes, olha, hoje a gente vai fazer um test drive do motor. Gostei, test drive. Muito bom. É isso. É remédio? É remédio. Mas a gente precisa disso que a gente chama, o termo técnico, o termo médico chama-se avaliação pré-participação. A gente precisa dessa avaliação com o cardiologista, essa avaliação médica, antes de iniciar um programa de exercício físico regular. Isso que o Gustavo falou. A gente, de forma alguma, desencoraja as pessoas a iniciarem um programa de exercício físico leve, desde que seja leve. Vai calçar um tênis, vai caminhar no parque, vai caminhar no calçadão da praia, vai ser um exercício leve? Ok, vai começando. Deixa a consulta marcada e vai começando. Mas para uma intensidade moderada para cima, precisa passar por uma avaliação. Precisa saber se o motor aguenta. Então, pegando um gancho no que você está falando, doutor, então não é simplesmente vou começar a caminhar, vou começar a entrar na academia. Existe uma idade ou existe uma periculosidade entre as pessoas? Olha, pessoal a partir de tal idade já tem que ir para fazer essa avaliação para saber se o motor é 2.0, 1.0. Então, como é que é isso na cardiologia do esporte, né? A gente sabe que a partir dos 35 anos, a maior causa de morte súbita, que é isso que a gente estava falando, é as doenças das coronárias, né? Entupimento das artérias do coração, que gera um infarto, aquela coisa que todo mundo conhece, né?
enfim, que às vezes a pessoa sente uma dor no peito e pode morrer em casa, ou não conseguir chegar no hospital, ou precisar internar. Então, a partir dos 35 anos, a minha principal causa de morte súbita é por doença das artérias do coração. Então, o que a gente aconselha? Qualquer pessoa acima de 35 anos que vai entrar num programa de exercício moderado a intenso precisa fazer uma avaliação junto com... Na avaliação cardíaca a gente vai conversar, enfim, mas a gente vai fazer avaliação clínica, eletrocardiograma, e a partir daí a gente vai desenrolar a necessidade de outros exames, né? Principalmente, enfim, exames de imagem, como é cardiograma, o teste ergométrico, ou o próprio teste cardiopulmonar. E abaixo dos 35 anos, o que a gente considera? A gente considera algumas coisas. Os atletas, todos eles precisam fazer. Então, assim, isso é mandatório. Por quê? Porque o atleta, porque é justamente isso que a gente está falando, ele é o nível, intensidade e volume de treinamento que os atletas são expostos é muito alto. Então, ao mesmo tempo, isso a gente sabe, né? A curva da atividade física, ela é uma curva em U que a gente fala, né? Eu não faço atividade, meu risco é relativamente mais alto, eu sou sedentário. Eu vou aumentando, isso vai diminuindo. Só que quando eu faço muito exercício, algumas coisas podem acontecer. Então, você tem que estar monitorando aquela pessoa ali. Adorei esse exemplo, essa curva U, né? Você está aqui no nível arriscado, aqui né? sedentário. Você está arriscado, você vai diminuindo, você vai melhorando. Fazendo exercício, você vai caindo aqui para baixo, seu risco diminui. Mas quando você começa a aumentar muito esse volume, algumas alterações, alguns probleminhas podem acontecer. Isso não é para desencorajar ninguém a fazer isso de alta intensidade. Eu sou o que mais trato, eu sou atleta, eu trabalho com os atletas. Mas a gente tem que monitorar essas pessoas. E desde a infância, desde a adolescência, já as crianças, a partir dos 12 anos, a gente avalia já. Por quê? Porque hoje, eu falo pelo meu filho joga futebol, enfim, você vê os meninos de 12, 13 anos, treinam igual adulto. Então, assim, nível de treinamento, intensidade. Então, é importante fazer essa avaliação também, né? Esses atletas. E abaixo de 35 anos... Qualquer pessoa que venha a ter sintomas relacionados qualquer sintoma relacionado ao coração, dor no peito, falta de ar, cansaço, palpitação, qualquer queixa que a gente possa identificar, o ideal é que a pessoa faça uma avaliação médica para poder avaliar mesmo, né? Enfim, se isso é realmente algum sintoma que pode ser relacionado ao coração ou não. Mas a avaliação cardiológica, como a Silvana falou, a avaliação pré-participação, que é um termo que a gente usa, parece um termo mirabolante, mas não, nada mais é do que uma consulta médica com um cardiologista que entenda um pouco de exercício, né? Isso é importante, a gente tem um olhar um pouquinho diferente, a gente que trabalha com isso, e a gente consegue identificar alguns problemas já na consulta e, às vezes, no eletrocardiograma. A gente já consegue identificar ali já boa parte de alguns problemas mais sérios, a gente pode dizer assim. Então, é mais ou menos assim que funciona a avaliação. Então, essa é o que eu poderia dizer, essa é a cardiologia do esporte, o que você está falando, isso é o que nós podemos dizer. Cardiologia do esporte se resumiria exatamente no que você está falando. Isso eu diria que é a origem da cardiologia do esporte, né? Hoje ela é muito maior do que isso, mas assim, ela se originou nisso, em prevenção da morte súbita, que é isso. Quando eu penso na cardiologia, quando um paciente que vai lá pensando no esporte, é prevenir morte súbita. Você não quer que aquele paciente, aquele atleta, como você falou, ele tem uma parada cardíaca dentro do campo, correndo ou na bicicleta, que é um evento, muitas vezes, problemático, catastrófico, que vai depender de uma série de fatores. Hoje a gente discute muito também o atendimento desses pacientes, né? Desses atletas, enfim. Porque se a gente parar para pensar, né, como a promoção da saúde, que é isso tudo que a gente estava falando, mudou, assim, se a gente pegar há 20, 30 anos atrás, né, então, estou com 44, mas assim, quando eu era criança, eu não via, a gente não tinha essas corridas de rua, a gente não tinha esses eventos que são excepcionais para as pessoas. É bonito de ver o quanto as pessoas estão interessadas em ter uma vida saudável, só que ali eu vejo um potencial risco, né? Porque muitas pessoas, às vezes... Ali, só pela diversão, pelo lazer? Não tem uma... Só que ali, se você não... Você junta, às vezes, milhares de pessoas num evento que você tá, como a gente estava falando agora, você tá ali estimulando o coração, estressando o coração. Então,
é sempre um risco a mais de alguma pessoa naquele momento ali, na corrida, ou na bicicleta, ou no triatlon, vir a ter algum evento que é o que a gente falou, que a gente falou da morte súbita, que eu espero que seja uma morte súbita que a gente chama abortada, que é o quê? É quando a gente tem um atendimento e cada vez mais se fala nessa brevidade do atendimento, que é o quê? É você ter uma equipe ali local, próxima, para atender aquele paciente, aquela pessoa, aquele atleta, e ter um desfibrilador, que o desfibrilador, ele salva a vida naquele momento. Olha aí. E assim, isso no mundo é feito. Assim, a gente tem hoje vídeos de paradas cardíacas dentro de campo que o atleta ele é reanimado graças ao desfibrilador, graças a isso que já aconteceu antigamente, infelizmente, que várias pessoas morreram nesses eventos e não existia. Entendi. Então, a partir desse crescimento, e é isso tudo que a gente está falando, é a ramificação da cardiologia do esporte. É desde da prevenção até o tratamento da doença, até a liberação dele para o esporte. Eu poder autorizar um atleta que tem alguma alteraçãozinha, às vezes, no coração, a poder fazer a atividade que é a vida dele. Pra gente não é, pra gente é assim, é um esporte. Mas pro atleta, quando chega lá e fala assim, doutor, eu tô com esse problema aqui e eu preciso... Enfim, o cara às vezes é um jogador de futebol, é um ciclista, um corredor, e ele vive daquilo. A vida dele é essa. Entendi. Então, assim, a gente é responsável por, enfim, liberar ele para fazer a atividade, o trabalho dele, a vida dele, que é aquilo, ou não. Então, assim, a gente precisa ter bastante consciência, responsabilidade, e isso tudo engloba a cardiologia do esporte. Muito bom, excelente. Doutora, ping-pong aqui rapidão. Qual a diferença do coração de um atleta para um mero mortal comedor de arroz e feijão igual eu? Em outras palavras, qual é a diferença de um coração de um atleta para uma pessoa ali do cotidiano, normal? Esse treinamento, essa carga de treinamento, esse volume de treinamento, ele vai gerando adaptações no coração, né? O coração ele vai se adaptando para trabalhar cada vez mais, cada vez melhor, com cada vez mais performance para aquele indivíduo, né? As principais adaptações são aumento dos volumes das câmaras cardíacas, aumento da espessura do músculo cardíaco. Isso quer dizer que ele está evoluindo, ele está ficando melhor ainda. Isso, o coração ele vai se adaptando para trabalhar mais e melhor de acordo com a demanda dos treinos, entende? E dependendo do tipo de esporte também. Se é um esporte com componente mais resistido, se é um esporte com componente mais aeróbico, dependendo do componente do treinamento, ele vai se adaptando mais de uma forma ou mais de outra. Mas as principais adaptações são essas. Aumento dos volumes das câmaras, aumento da espessura da parede do músculo cardíaco, redução da frequência cardíaca de repouso. Então, essas são as principais diferenças a depender de qual é o esporte, quais são os componentes do treinamento. Olha que bacana. Eu até explico para os pacientes de uma forma assim, leiga, tipo assim, o coração ele fica mais eficiente, assim. Você pensar, é tipo um carro ele que... Enfim, você pega um carro daqueles Opala 6 cilindros que gasta muito, não sei o quê, e você pega um outro carro que é tipo assim, o carro é muito mais leve, só que ele anda muito mais com menos gasolina. Então, o coração precisa bater menos para fazer aquela mesma atividade que você... E uma das coisas que ela falou é o coração diminui os batimentos. Por quê? Porque ele não precisa bater muitas vezes para fazer a mesma coisa que o seu faz. Olha que curiosidade. Adorei essa curiosidade. O seu coração bateu lá a 100... O exemplo, do atleta vai bater a 50, entregando a mesma coisa que o músculo precisa naquele momento, entendeu? Porque ele se adaptou. A eficiência dele é muito maior. Ele se adaptou àquele volume de exercício, adorei intensidade. Adorei. Então eu brinco com os pacientes no consultório, eu brinco e falo, olha, um coração bem adaptado, um coração bem condicionado e um coração econômico. Para que ele vai bater 80 vezes por minuto, se ele pode bater 55, 50, 60 e entregar a mesma coisa e não forçar tanto. Isso.
É mais ou menos isso, doutor. Não precisa. Assim, a verdade é que a eficiência dele é muito grande. A quantidade de sangue que ele joga, que ele ejeta a cada batida, é maior no coração dele do que a do não atleta. Então, ele não precisa bater muitas vezes. Então, você que está nos assistindo agora, vai para academia, meu amigo. Vai para academia porque o seu coração vai passar de 80 para 60. Isso é muito bom, né? Existe uma linha muito tênue entre o que é adaptação e o que é doença. Opa! Então, Interessante isso. Às vezes, para uma pessoa que não tem tanta experiência, ela olha vou dar um exemplo. Eu já peguei no consultório, assim, um atleta chegar no consultório com um exame, um ecocardiograma que foi feito, enfim, numa clínica, um ecocardiograma convencional, e ele falou, eu fui no cardiologista e falou que eu estava com um problema no coração. E aí a gente faz um ecocardiograma com strain, com uma avaliação mais específica, faz um teste cardiopulmonar e a gente vê que, na verdade, aquilo ali é adaptação ao esforço. E não é uma doença. Não é uma doença. Vou explicar para o leigo, assim, para entender. O coração, ele dilata. Mas quem tem, às vezes, uma doença relacionada ao álcool, que bebe, o coração dilata, ou uma cardiopatia por conta de um infarto, o coração pode dilatar. Várias alterações, doenças, podem dilatar o coração. Só que são coisas totalmente diferentes. E, às vezes, elas são semelhantes no exame. Então, você tem que ter uma perícia ali minuciosa. Exatamente. E isso é o que a gente conversa e discute muito, enfim, nas sessões, congressos, que é o quê? O coração do atleta e a doença cardíaca. Por quê? Essa linha, às vezes, ela é tênue. E nem sempre exemplo, a gente está falando do atleta de alto rendimento, mas hoje em dia, exemplo, eu tenho atletas masters que têm 50 anos, que treina igual atleta de alto rendimento, mas ele às vezes tem uma hipertensão, ele tem outras doenças que se sobrepõem. Então, a visão do cardiologista do esporte que trabalha com isso, junto com o ecocardiografista que também faz esse exame, com a visão do ecocardiografista que trabalha com o esporte, que vê esses tipos de análises mais avançadas do coração, como o strain, consegue identificar e falar assim, me deixar tranquilo e falar assim, olha, Mayara me falou, Gustavo, tá tranquilo, o coração dele é bom, é mega adaptado, é esperado, ou então não, olha, aqui não tá bacana, tem alguma alteração no átrio, a diástole desse coração, ele não era esperado por um coração tão bem adaptado, isso pode ser doença. Então, isso faz com que a gente, fechando aí a tua pergunta, a gente faça esses exames especificamente voltados para o esporte. E a gente consegue identificar, às vezes, alterações precoces, né? Que, enfim, a gente talvez não identificaria com outros exames. Enfim, se eu fizesse um teste ergométrico convencional ou um ecocardiograma convencional, eu talvez falasse, não, tá tudo bem, não tem nada, e vida que segue. Boa! Entende? Você que está nos assistindo, saiba que nós temos esses exames e temos duas feras aqui que fazem esses exames. Muito bom. Doutoras, quais são as doenças mais comuns nos atletas? As doenças de coração mais comuns nos atletas? Tem uma assim, olha, isso aqui acontece geralmente quando o cara já está no final da carreira ou até mesmo no início. Eu já vi jogadores que eles estavam ali no time, entrou, aí o médico falou assim, Washington do Fluminense, não me falha a memória. Você conhece, né? Conheço. Washington daqui de Brasília. Ah, é? Mas o Washington é diabético, ele tinha algumas... Então existem outras coisas, né? Então, quais são as doenças mais típicas, né, no atleta, assim, coração falando, propriamente dito? Então, existem alguns trabalhos correlacionando alguns tipos de atividades, como, por exemplo, atletas de endurance. Maratonistas, ciclistas, esses pacientes, esses indivíduos, eles teriam uma propensão maior de desenvolver calcificação coronariana. Mas o interessante é que eles desenvolvem mais calcificação coronariana, porém, entretanto, isso não repercute em mais eventos do que a população sedentária. Mas isso torna, eu vou falar patologia, isso se torna uma doença? Seriam placas coronarianas, vamos assim dizer. Eu aprendi, acho que se eu estiver errado, você se corrige. Placas coronarianas são gorduras? Então, na verdade, você tem algumas lesões que você, enfim, ao longo do tempo de estudando esses pacientes foi se observando,
Mas isso, como a Silvana falou, não aumenta o risco de mortalidade, pelo contrário. Tem vários estudos mostrando que os atletas, eles vivem mais do que a população geral. Existem estudos mostrando que os atletas do Tour de France, por exemplo, que assim, o Tour de France é uma competição que eles pedalam quase todos os dias, em seguida, por quase um mês. Então, assim, é a competição mais dura, diria assim, do esporte no mundo, enfim. E esses indivíduos, foi demonstrado que esses indivíduos vivem mais do que a população geral. Então, assim, isso a gente acompanha e a gente está acompanhando a evolução do estudo dessas classificações, mas isso hoje em dia não é um problema para a gente desencorajar ninguém a fazer atividade física. Muito bom. E assim, doenças relacionadas assim, ao atleta ele pode ter as mesmas doenças que todo mundo. Isso é uma coisa que eu sempre falo assim, e a gente precisa entender que o atleta, ele não é um super-herói. Ele, por mais que ele seja um atleta, que ele faça muitas atividades, como você falou, às vezes você tem o exemplo Washington, que ele era um jogador de futebol, que enfim, treinamentos de alta intensidade, mega restrição ali alimentar e tudo, controle total, e a gente tem um diabetes, pode ter uma hipertensão, você pode ter doenças que precisam ser tratadas. Então, assim, isso eu vejo muito no consultório, assim, de pessoas que falam assim, mas o fulano, eu recebo assim, essas informações assim, doutor, eu vim aqui porque o fulano, exemplo, um atleta, fulaninho que era da minha, corria comigo ou pedalava comigo, morreu. Mas o cara era atleta, ele era magro, ele não tinha nada. Eu falo assim, mas quem falou que ele não tinha nada? Como é que ele tem certeza que ele não tinha? Então, assim, as comorbidades, as doenças, elas são iguais. Assim, e aquilo que a gente estava falando, o coração do atleta, ele se adapta, mas o exercício, ele não gera uma doença, entendeu? Em ninguém. Ele gera adaptações e as doenças, elas são inerentes a uma série de questões relacionadas à genética, hábitos, coisas que, muito bom. Enfim, como eu falei, o atleta, ele não é um super-herói e ele não tem uma vida perfeita. Assim, muitos, enfim... O atleta às vezes bebe. Vai pra farra, né? Tem atleta de jogador de futebol que, se você buscar lá na internet, você acha atleta que fuma, inclusive. Sim, exatamente. Então, assim, o cara fuma. Então, assim, é um dos fatores de risco maiores para a doença coronariana, ali, o cigarro, mas ele é um atleta. E quer dizer que ele é uma pessoa imune à doença? Não. Então, é mais ou menos isso. Vamos entrar nos suplementos. Vamos. Tu acredita que eu tomei whey? Acho ótimo. Eu tomei whey, eu falei assim, agora vai. Vai ficar forte. Suplementos como a cafeína, a creatina, afetam o coração? Não. Bom, não entre aspas, vamos lá, vamos pontuar. A creatina, vamos começar pela creatina. Ok. A creatina, ela é um suplemento muito, muito, muito bacana. A creatina, ela funciona como um reservatório energético. Opa! Ela vai facilitar a ressíntese, a regeneração rápida de ATP. ATP, ela é a principal fonte de energia dos músculos. Olha que bacana, como se fosse a adorei. nossa moeda de troca energética ali na hora da gente se exercitar. E a creatina, ela funciona como um reservatório para ressíntese, para regeneração rápida do ATP no músculo. Então, ela vai facilitar a recuperação muscular e vai reduzir a fadiga muscular durante o treino. Opa. Então, com isso, na medida em que ela reduz a fadiga muscular e melhora a recuperação muscular, ela vai promover ganho de força e ganho de funcionalidade muscular. Você que está nos vendo agora, todo mundo pode tomar creatina? Grande parte das pessoas. Eu falo que é 90%, mas assim... Grande parte das pessoas pode tomar. A não. creatina, ela é extremamente segura. Ela é extremamente segura. E a creatina, ela tem vários estudos da creatina, inclusive reduzindo a incidência de miopatia e fraqueza muscular
relacionada à estatina. Aqueles pacientes que usam estatina e fazem dor muscular, fraqueza muscular por estatina. Tem vários estudos reduzindo esses eventos, Por esses causa da sintomas creatina. com a suplementação de creatina. Que bacana. Então, Tem- assim, só para pegar um gancho aqui, eu faço exercício, tomo a creatina e automaticamente acontece essa evolução, se pode dizer assim. Quando eu falo evolução, assim, essa melhora. Essa melhora. Wendel, imagina, eu sempre explico para meus pacientes de uma forma muito simplista assim. Você suplementando creatina, você estando com esse reservatório energético lá bem saturado, esse reservatório bem saturado, é como se você foi para academia, você pegou a sua série lá de musculação, que é aquela série de, vamos supor, é um rosca bíceps, 3 séries de 8 a 10. E aí você foi lá, fez a primeira série, 10 repetições. Deu lá o seu descansozinho lá de 60 segundos, que foi combinado com o seu educador físico. Foi para a segunda série, fez lá 10. Aí na segunda série já não saiu 10, saíram 8 repetições. Quando você vai fazer a terceira série, você já tá morrendo. 6 rasgando. Sou eu. A creatina vai te ajudar nisso, em você conseguir entregar as próximas repetições, você consegue Olha que recuperar bacana. melhor no que você Muito está bom saber disso. Então, você que está treinando sério, você que está respeitando o princípio da sobrecarga, o que é respeitar o princípio da sobrecarga? É progredir carga. Tá ficando fácil? Vai progredir. Vai aumentar. Só lembrando que é importante que isso, como ela falou, a creatina tem bastante evidência nos exercícios de força, né? Por quê? Justamente por isso que ela falou, a creatina é uma bateria que você tem no músculo. Eu falo isso, que é uma bateria que você tem no músculo. Só que ela é uma bateria daquela energia rápida, de alta intensidade e curtíssima duração. Então, ela some rápido. Ela serve para esse metabolismo que é o da fosfocreatina, que é uma bateria que está ali e te dá uma energia rápida, tá? E uma coisa só complementando, a creatina ela precisa ser tomada todos os dias. Se você não usa ela todos os dias, você não chega nessa saturação que ela falou da creatina no músculo. Não adianta, eu tenho paciente que direto fala, uma coisa que eu até te comentar, fala assim, e a creatina é para todo mundo? Eu falei assim, brincando, é para todo mundo, mas assim, a gente não deve tomar suplementos sem conversar com um profissional, ou um nutricionista, um nutrólogo, um médico que tenha expertise e que conheça e que possa te prescrever, porque existem algumas pessoas que não devem usar. Então, mas essa creatina, ela vai ser isso, ela vai saturar no músculo, você vai tomando e vai fazendo esse estoque até um ponto que chegou ali a quantidade máxima que você consegue ter, e a partir daí você tem que manter, mesmo nos dias que você não faz nenhum tipo de exercício. Por quê? Porque senão isso não consegue se manter dentro do músculo na quantidade ideal. Muito bom. É um suplemento de uso crônico que a gente chama, Isso. né? Como é que é? É um suplemento de uso crônico. Ou seja, constante. Isso, Diário, mais ou menos isso? Diário? Independente do exercício. A gente tem suplementos para performance, existem suplementos de uso crônico e suplementos de uso agudo. Você, na sua pergunta, você conseguiu colocar na sua pergunta 2 tipos, colocou um tipo de cada. Uhum. A cafeína é um suplemento de uso agudo, é um pré-treino. E a creatina é um suplemento de uso crônico. É um suplemento em que você vai usar necessariamente todos os dias, mesmo nos dias que você não treina. Eu vou fazer uma pergunta óbvia, assim, parece óbvia, mas assim, algumas pessoas acham, não, fulano toma e não aconteceu nada. Esteroides. Esteroide é um problema muito sério. E está se tornando uma patologia mundial, ou seja, no sentido de tá todo mundo tomando porque acha... Patologia não, eu falo que é uma epidemia. Epidemia? Epidemia porque... Infelizmente, a gente tem hoje um problema, eu diria, bem grave com relação aos esteroides, né? Porque, assim, são drogas que foram desenvolvidas para... Assim, as drogas, elas não são ilícitas, né? Você tem drogas que realmente existem, que estão na farmácia, que são necessárias para determinados pacientes. Mas isso virou meio que como a gente chama, uma panaceia, assim, na medicina, né? E muitos médicos, enfim, e profissionais outros que, enfim, não deveriam estar fazendo isso, prescrevem essas substâncias.
às vezes por fins estéticos, né? Que é o que a gente vê hoje, a maioria dos pacientes tem essa vontade de utilizar. Por quê? Eu digo que é o... Já tá chegando pergunta. Eu digo que é aquela coisa a pessoa quer encurtar o caminho, né? Tipo assim, o que você conseguiria, talvez, com tempo, 6 meses, 1 ano, ou às vezes não conseguiria, o esteroide, ele vai abreviar aquilo ali, enfim, ganhando massa muscular, perdendo gordura. Só que os malefícios dessas substâncias, elas vêm. Câncer. Câncer? Wendel, também, câncer, a gente teve problemas do coração. A gente teve uma publicação super recente agora no Circulation, que é uma revista de grande impacto na cardiologia. Tá super fresquinho esse estudo agora. E esse estudo evidenciou um risco 3 vezes maior de infarto nos usuários de esteroides anabólicos androgênicos em doses suprafisiológicas, né? Isso que a gente vê nas academias, enfim, para fins de estética e performance. 3 vezes maior o risco de infarto, 2 vezes maior o risco de arritmias, sendo a principal delas fibrilação atrial, 2 vezes maior de trombose venosa, quase 9 vezes maior de miocardiopatias, principalmente miocardiopatia hipertrófica. Então isso é uma coisa muito séria. 3 vezes maior de insuficiência cardíaca. Muito sério. E é uma coisa que me preocupa muito, eu falo muito com o Gustavo, a gente que treina muito, a gente que está em academia, eu vou para academia 6, 7 vezes por semana. Eu que estou na academia o tempo inteiro, eu fico muito preocupada principalmente com os jovens. Eu vejo aqueles jovens na academia, jovens de 16, 17 anos, cara, aquilo me preocupa tanto, porque eu penso no meu filho, tá com 12 anos agora, porque a gente vive uma sociedade em que o culto pelo corpo é uma coisa... Estereótipo, né? Aquele estereótipo. E aí o rapaz, de repente, ele tá lá treinando e ele tá vendo que, pô, eu tô aqui treinando. Nada tá acontecendo. Cara, eu tô comendo meu... É o meu caso. Eu tô comendo, pô, minha carne moída, minha batata doce e eu tô aqui que nada acontece. E ele tá vendo o fortão ali do lado dele. E aí ele fala... Cara, tá parecendo um deus grego desse tamanho. Tá todo estragado por dentro. Mas ele não tá todo estragado. Deixa eu pegar um adendo aí. A sua colocação foi 10. Era essa a minha pergunta seguinte. Se nós sabemos que é tão grave, por que nós continuamos consumindo? Então... Eu acho que hoje não. Eu acho que assim, informação não falta, né? Eu falo Exatamente. Pra todo mundo. Hoje você tem internet, você tem uma série de inteligência artificial, chat GPT, tudo que te dá informação hoje. Mas eu acho que para mim, na minha cabeça, ainda é essa questão da pessoa querer chegar naquele ponto de forma rápida. E hoje eu ainda falo que existe um outro problema. Assim, o que eu falo? Assim, quando 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso era um problema do submundo da academia. Isso era um problema, mas assim, quem estava procurando sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque não era um médico prescrevendo, infelizmente. Hoje, qual é o nosso problema? Hoje eu tenho uma série de médicos prescritores de anabolizantes para fins estéticos. Isso não é aprovado em nenhuma das nossas sociedades, nem na Sociedade de Endocrinologia, Cardiologia, Nutrologia, nem pelo Conselho Federal de Medicina. Só que isso é feito. Por quê? Todos os pacientes que chegam, eu pergunto para o paciente, assim, que estão usando, eu falo assim, pô, mas como é que você consegue comprar? Porque alguém tem que te prescrever. Ou ele compra porque tem uma prescrição médica, ou então ele tem que ser uma medicação que a gente chama lá do submundo, essas daí, que vem de fora, enfim, que não são nem não estão nem na legislação nossa, não são drogas de farmácia. Mas hoje a gente tem esse problema que virou um problema grave para mim, que é a prescrição pelos nossos colegas profissionais médicos. Pena, né? Que prescrevem para fins estéticos sem informar ou sem se preocupar com esses riscos que a Silvana acabou de falar, que isso daí é a ponta do iceberg. A gente tem uma série de problemas. Isso que ela falou são só relacionados ao coração. A gente tem uma série de outros problemas que podem acontecer também. Vai do fígado, rim e companhia, né? Tudo. Sim. Aumenta o colesterol ruim, diminui o colesterol bom, aumenta a pressão arterial, diabetes.
uma série de problemas. Então, assim, a gente realmente vive hoje, infelizmente, e isso é uma coisa que nos motiva todos os dias a fazer o contra-trabalho ali, tentar tratar essas pessoas, acolher, cuidar desses doentes. Por quê? Porque elas precisam ser tratadas também, sem julgamento, sem nada, mas a gente precisa tentar acolher, ajudar essas pessoas, orientar, explicar e tratar desses problemas aí que a gente tem relacionados a isso. Boa. Vocês acreditam que está acabando o nosso podcast? Poxa, acho que a gente precisa de mais uma hora aí. Acho que dá para falar mais muito uma hora aqui. Né? Assim, o negócio vai evoluindo, que é tão bacana. E assim, a nossa técnica que até pediu para falar assim, poxa, e os energéticos, eles influenciam alguma coisa no dia a dia? Então, os energéticos, eles costumam ter uma dose generosa de estimulantes, né, na maioria das vezes. Cafeína, taurina, e assim, a própria International Society of Sport Nutrition, ela dá uma orientação de que os pacientes que têm doença, que têm alguma condição cardiológica pré-existente, que eles se abstenham do uso de bebidas energéticas. Olha que interessante. Você que está nos ouvindo nesse momento, cuidado, os energéticos não é bem assim, tá? Não é água, tá bom? E hoje essa pergunta eu achei legal, porque assim, eu vejo hoje que o energético virou um negócio assim, tipo como se fosse um refrigerante. Assim, não que o refrigerante não seja ruim, mas assim, é inofensivo, assim, coisas de... Enfim, já vi meu filho perguntar, pai, tem meu amigo toma energético aqui, isso aqui. Aí, assim, não sabe nem direito o que tá tomando. Até mesmo a recomendação é que mesmo aqueles pacientes que são saudáveis, até mesmo esses pacientes não passem de uma dose, ou seja, uma lata de bebida energética por dia. Uau, e tem gente que bebe como... mistura com álcool, vai pra fé. E tem coisas, e isso, né, que a gente que está no ambiente hospitalar, não é raro, pelo contrário, é frequente, chegar paciente jovem no pronto-socorro com taquiarritmias, com instabilidade hemodinâmica, ou seja, com um certo grau de gravidade, porque misturou álcool com bebida energética, misturou bebida energética com pré-treino e foi para academia. Então, o papo é sério. O papo é sério. É isso que só pra gente, rapidão aqui, agora respondi bem, minha querida? Olha só, rapidão aqui. Doutor, você falou sobre a ergospirometria, dentre outros exames que a gente faz. Mas aí se eu levar isso para o meu treinador lá, para o educador físico, ele vai saber ler? Bem rapidão aqui. Ele consegue ler? Então, a gente, lá na Core, né, enfim, nosso laboratório, tudo, a gente desenvolveu um laudo, um sistema de orientação desse educador físico, do médico que solicita esse exame, de modo que, exemplo, todos os exames que a gente faz, é um exame trabalhoso, assim, principalmente no laudo, né? A gente faz eu digo que a gente dá um laudo mastigado para a pessoa e a gente ainda passa isso pro médico ou pro educador físico, além de explicar para o paciente, é claro. Mas é um exame que, assim, a gente tenta realmente passar todas as informações daquilo, ele deixar o mais simples possível, de modo que o paciente entenda, o educador físico entenda, o médico que solicitou esse exame entenda. E assim, a gente é muito... Eu entendo que o médico convencional, o médico que não está acostumado no dia a dia, não entenda quando ele pega um exame completo daquele, com um monte de letra, de números, realmente é muita coisa. Mas a gente tenta explicar, encaminha para todos eles, e isso é uma coisa muito bacana que a gente tem feito, e tem tido um retorno muito legal, assim, de colegas encaminham os pacientes para a gente. Que bom. E a gente consegue, aquilo que você falou do educador físico, a gente consegue, explica as zonas de treinamento, os limiares ali do exercício, explica tudo para o paciente. Hoje mesmo, assim, a gente está chegando aí, na semana que vem vai ter uma competição aqui bem grande aqui em Brasília, que é o Ironman, né? 70.3. Então, tô com vários atletas que hoje orientando, a gente fazendo os testes cardiopulmonares justamente já
para fazer a orientação específica pro Ironman. Então, isso é muito bacana e é gratificante para a gente, assim, poder ajudar essas pessoas também, num sonho ali. Para cada um, você tem ali um sonho, um objetivo, né? É bacana. Muito bom. Chegamos ao fim. Bacana, né? Muito rápido, né? Nossa, essa hora voando. Mas assim, nós temos alguns segundinhos aqui. Doutora, recadinho aqui de 10, 15 segundos. Para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. E aí? Esporte faz bem realmente à saúde ou é sofrimento? Não, faz bem à saúde. Aquilo que eu brinquei no início do podcast, se desse para colocar todos os benefícios do esporte numa pílula, gente, esporte é vida, esporte a gente tem vários estudos, a American Heart Association desenvolveu um estudo agora em 2024 que mostrou que os pacientes que fazem exercício físico somente aeróbico conseguiram uma redução da monta de 29% do risco de desenvolver eventos cardiovasculares. Quem fez só musculação, redução de 18%. Quem fez musculação e aeróbico, mais de 40% de redução de eventos cardiológicos. Gente, uau. Não é bom, não? Tem melhor do que isso? Doutor, rapidão aqui. Um recado pro pessoal, pros sedentários. Então, assim, eu acho que mais do que a questão do esporte, né, que o esporte, quando a gente fala essa coisa do alto rendimento do atleta, é um recado realmente para todo mundo aí, para as pessoas que estão em casa, que às vezes tem uma dificuldade de fazer um exercício, que tem uma dificuldade do trabalho, nosso dia às vezes é atribulado, mas assim, a gente sempre pode dar um pouquinho melhor, fazer um pouquinho melhor, a gente, enfim, deixar de ser aquele tempo sedentário, aquele momento que a gente fica ali a maior parte do tempo no trabalho. Se a gente pode pegar 15 minutos para dar uma andada, dar uma caminhada no parque, enfim. Além de todos os outros hábitos, né? Alimentação, a gente sabe que isso tudo é uma construção e não é uma coisa da noite para o dia, mas é fundamental. O exercício nem se fala, né? Silvana já falou aí bastante. Eu acho que se a gente pegar hoje na medicina, de uma maneira geral, é o único meio que a gente tem de viver mais, é fazendo exercício. Bacana. Assim, a coisa objetiva que a gente tem realmente, fala assim, como que eu vivo mais? Fazendo exercício. Tomar remédio? Não existe remédio. O remédio trata as doenças, mas assim, o exercício, ele vai te fazer viver mais e melhor, com mais qualidade de vida. Então, assim, se movimente e, assim, não desanime. É difícil, o início é difícil. A gente sente dor, a gente cansa, mas os benefícios do exercício, das mudanças dos hábitos de vida, a gente consegue colher isso no futuro. E, assim, eu vejo isso com vários pacientes que a gente estimula e conversa. E aí os pacientes falam assim, chega aquele paciente primeiro, eu não odeio academia. Daqui a pouco o paciente, não, doutor, já estou pagando academia. Daqui a pouco, já estou indo para academia. Aí quando você vai ver, o paciente já está, já estou me inscrevendo na corrida. E daqui a pouco já está indo viajar para a corrida. Assim, é gratificante. E você vê essa mudança da qualidade de vida da pessoa, a pessoa se torna outra, ela emagrece, ela consegue ter hábitos mais saudáveis, ela melhora a socialização dela, em casa, com o marido, com os filhos. Então, assim, se eu posso dar um recado para vocês, tenham hábitos saudáveis, ninguém vai perder com isso. Show. Acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Continue nos assistindo nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sininho para você ficar sempre antenado com os nossos podcasts, com as informações da Core Centro Médico. Aqui é a Core. Esse é o nosso jeito de ser Core. Vem com a gente.